Está no ar mais uma edição do Revista TST, com tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, mantida a condenação da Oi e da Brasil Telecom por carimbos indevidos em carteira de trabalho. Bancos Bradesco e Mercantil vão ter que adotar medidas sanitárias contra o vírus H1N1 em agências no Paraná. No quadro Quero Post, vamos saber se a amizade em rede social pode invalidar testemunho em processo trabalhista. Esses e outros destaques, agora no Revista TST. Nós começamos esta edição com o julgamento do TST em sua composição plena. E quem traz os detalhes é a repórter Luana Carvalho. Olá, Luana. Olá, Ana. Uma empresa de transporte coletivo de Uberlândia foi condenada pela Justiça do Trabalho Mineira ao pagamento de multa por uso de mão de obra em situação irregular. O valor definido foi de R$ 500 por empregado. Para o Ministério Público do Trabalho, autor da ação civil pública, a multa deveria ser aplicada mesmo antes do trânsito em julgado do processo, ou seja, mesmo que ainda houvesse possibilidade de a empresa entrar com recurso. O caso motivou ampla discussão entre os ministros. Vamos acompanhar. No TST, o caso foi avaliado inicialmente pela 5ª turma, que afastou a condenação da empresa ao pagamento de multa até o trânsito em julgado. Para a turma, a decisão do regional violou a Constituição Federal, que garante a ampla defesa das partes em processo judicial ou administrativo. O caso foi novamente avaliado na seção 1 de dissídios individuais, que entendeu que o fundamento legal para afastar a multa deveria ser a Lei 7.347 de 1985. O artigo 12 prevê que a multa atribuída liminarmente só pode ser exigida do réu depois do trânsito em julgado da decisão. O Ministério Público do Trabalho, então, entrou com um novo recurso no pleno do TST. A relatora, ministra Adelaide Miranda Arantes, aceitou o pedido do MPT e restabeleceu a decisão regional. Ela defendeu que o caso também fosse avaliado sob a ótica de outras leis. Embora a dicção estabelecida no artigo 12, parágrafo 2º da Lei 7.347 de 85, em um primeiro momento, possa levar à conclusão de que a sua exigibilidade só poderá ocorrer após o trânsito em julgado, vez que com a desconsideração e ou inaplicabilidade se incorrerá em afronta à sua literalidade. A interação da Lei 7.347 de 1985 com o Código de Defesa do Consumidor conduz ao entendimento da superação do óbice previsto no artigo 12, parágrafo 2º da referida lei e a possibilidade de se exigir imediatamente a astrente combinada no âmbito da ação civil pública. Os ministros Hugo Scheuermann e Brito Pereira também votaram pelo restabelecimento da condenação. Eu me inclino à evolução da interpretação da lei, do artigo 12 referido, no sentido de que a exigibilidade imediata da astrente ela decorre da própria natureza da antecipação de tutela, para assegurar justamente a efetividade dessa decisão antecipatória. Penso que deve ser mesmo executada, independentemente do trânsito em julgado, conquanto fique depositada em juízo. Mas o ministro João Oreste Dallazen abriu divergência, considerando que o caso deveria ficar restrito à lei que exige o trânsito em julgado para o cumprimento da obrigação. Volto a aplicar a norma expressa do artigo 12, parágrafo 2º da Lei 7.347. Peço o para negar provimento aos embargos. O ministro Renato de Lacerda Paiva acompanhou a divergência. Só é possível deixar de aplicar a lei, ao que me recordo, em 3 hipóteses. Quando não há subsunção dos fatos à norma, e no caso A, se trata de uma ação civil pública, quando a lei é declarada inconstitucional, ainda que em controle difuso, e não estamos declarando a inconstitucionalidade da norma, ou quando ela foi revogada por outra norma. E não vejo nenhum fundamento no voto da excelentíssima ministra relatora, nem nos votos que me antecederam, no sentido que esta norma foi expressamente revogada.
Mas, por maioria de votos, os ministros decidiram pelo restabelecimento da decisão do Tribunal Regional de Minas Gerais, que condenou a empresa ao pagamento imediato da multa de R$ 500 por empregado encontrado em situação irregular. O valor deve ser depositado em juízo, sendo transferido ao beneficiário somente depois do trânsito em julgado da decisão. E a Seção 2 de Dissídios Individuais avaliou o recurso do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. O órgão buscava anular decisão transitada em julgado. Em recurso à Seção 2 de Dissídios Individuais do TST, o SEBRAE tentava anular decisão do TRT de origem que, ao declarar revelia, deu ganho de causa a uma ex-empregada e condenou o SEBRAE e uma empresa de alimentos prestadora de serviço a pagarem verbas trabalhistas e honorários advocatícios. No processo, a defesa do SEBRAE argumentou que a empresa prestadora de serviços apenas soube da reclamação trabalhista após o trânsito em julgado da sentença. O documento teria sido entregue e recebido por um funcionário do SEBRAE e não por um funcionário da cantina, onde a empresa de alimentos atuava. Segundo o SEBRAE, a empresa prestadora de serviços não fica no endereço que constava no aviso de recebimento entregue pelos Correios. Em segunda instância, a conclusão foi de que a comunicação foi entregue na recepção do SEBRAE, onde está localizada a empresa citada no processo, ou seja, o documento dirigiu-se ao endereço correto. Na SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho, o relator ministro Douglas Alencar Rodrigues votou pela admissão do recurso. Ao analisar o mérito, no entanto, observou que a decisão contestada pelo SEBRAE não permite concluir que a empresa prestadora de serviços não recebeu a citação para comparecimento à audiência. Seria necessário reexaminar os documentos do processo inicial, o que é vedado em caso de ação rescisória. Após pedido de vista regimental, o vice-presidente, ministro Emanuel Pereira, votou pela rejeição do recurso por considerar que houve irregularidade na representação processual. Eu constatei a irregularidade da representação processual do recorrente, que é o SEBRAE. A procuração de folhas 94 do sequencial número 1 não foi outorgada pelo SEBRAE, mas sim por sua diretora em 5 de dezembro de 2013. Ocorre que a pessoa física, que representa a pessoa jurídica, com ela não se confunde, tratando-se de sujeitos de direito absolutamente independentes. O relator ministro Douglas Alencar Rodrigues manteve o voto. A peça está elaborada, o instrumento procuratório, em papel com timbre do SEBRAE. A finalidade é a representação judicial dos interesses do SEBRAE e, de fato, Vossa Excelência tem razão, há essa desconformidade. Mas eu preferiria superar esse vício, até porque, se tivesse sido detectado, a hipótese deveria ensejar a regularização da representação processual e não extrair uma consequência gravosa como a proposta por Vossa Excelência, e, aliás, em estrita consonância, inclusive, com a jurisprudência desta Corte, de não conhecimento do recurso aviado. O ministro Vieira de Mello votou com o relator. As folhas 90 dos autos têm o termo de posse da diretoria executiva do SEBRAE, reconhecida por instrumento público nos termos do Estatuto Social do SEBRAE, ou seja, preencheu-se os atos constitutivos. Na ausência do diretor superintendente, assinou a senhora Leide Garcia, folhas 91 dos autos. Por isso que a procuração, a meu juízo, é absolutamente regular. Os demais ministros da SDI 2 seguiram o voto do relator, aceitaram o recurso ordinário e, no mérito, negaram o pedido do SEBRAE. E no nosso site tst.jus.br/sessões ao vivo, você pode assistir em tempo real todas as sessões do TST. Elas são transmitidas a partir das 9 horas da manhã. E no próximo bloco, bancos Bradesco e Mercantil vão ter que adotar medidas sanitárias contra o vírus H1N1 em agências no Paraná.
Estamos de volta com o Revista TST e chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal com algumas decisões de destaque. A gente começa o nosso giro com uma decisão da 7ª turma. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos terá que indenizar em R$50 mil um carteiro que foi assaltado 6 vezes em pouco mais de 2 anos. A turma modificou o entendimento do TRT de São Paulo, que havia entendido que o combate à violência é dever do Estado, não da empresa. No TST, o relator, ministro Vieira de Mello Filho, esclareceu que o fato de o carteiro transportar objetos de valor de interesse de assaltantes, como cartões de crédito e aparelhos eletrônicos, expõe o trabalhador a risco, atraindo a responsabilidade objetiva da empresa. E a 2ª turma rejeitou o recurso dos bancos Bradesco e Mercantil contra a decisão que determinou que as agências bancárias de Ponta Grossa, no Paraná, adotem medidas sanitárias contra a gripe A causada pelo vírus H1N1. Os bancos alegavam que a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em 2009, diante da pandemia que atingiu o país, perdeu o objeto com a inexistência do surto nos anos de 2010 e 2011. A turma, porém, manteve o entendimento de que não há informações no sentido da erradicação do vírus da gripe A, permanecendo o risco à saúde dos trabalhadores. E o nosso próximo destaque é da 4ª turma. Um shopping de Curitiba, no Paraná, terá que instalar creches para os filhos das lojistas. O shopping foi condenado em primeira e segunda instâncias a oferecer ambiente apropriado para os filhos das mulheres que trabalham nas lojas do empreendimento comercial. A decisão teve como base o artigo 389 da CLT. Segundo o parágrafo 1º, os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade devem ter local apropriado onde seja permitido às empregadas permanecer com os filhos no período da amamentação. O shopping alegou não ter em sua administração 30 empregadas e isentou-se de qualquer responsabilidade sobre as relações de emprego mantidas pelos lojistas que alugam espaço no centro comercial. No TST, a relatora do caso, na 4ª turma, Maria de Assis Calcin, não acolheu os argumentos. A multiplicidade de empregadores nesse contexto é irrelevante, pois importa de fato a quantidade de trabalhadoras que prestam serviços no shopping. Por isso, não merece nenhum reparo a decisão de origem no ponto em que condenou o réu a cumprir a exigência contida nos parágrafos 1º e 2º do artigo 389 da CLT. A decisão da 4ª turma foi unânime. E o nosso giro de notícias continua. Confira agora um destaque da 5ª turma. Ficou mantida a condenação da Oi e da Brasil Telecom Call Center por carimbar a expressão sem efeito em várias páginas da carteira de trabalho de um ex-empregado. Apesar das empresas argumentarem que o trabalhador não teria sofrido prejuízos financeiros, o relator no TST, ministro Brito Pereira, considerou que o carimbo poderia causar constrangimento ao trabalhador e pode dificultar nova contratação, dada a importância da CTPS como histórico profissional do empregado. O trabalhador será indenizado em R$5 mil. E essa notícia teve destaque na página do TST no Facebook. Mais de 1.000 pessoas compartilharam e dezenas deixaram comentários. O Ayrton Andrade acha que é comum as empresas procederem dessa forma, por motivos alheios à vontade do trabalhador. No entendimento dele, esta prática sempre vai representar um dano moral e material ao trabalhador. Curta você também a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. O endereço é facebook.com/TSTJus. E chegou a hora do quadro Quero Post. As perguntas são selecionadas a partir das dúvidas enviadas pelas redes sociais com a hashtag Quero Post. A Tainara Cândida quer saber o seguinte: ter um amigo de trabalho como amigo no Facebook pode me impedir de indicá-lo como testemunha em um processo? Veja na reportagem. Curtidas, comentários, seguidores. O universo das redes sociais cresce a cada dia. Há quem utiliza esse meio como comércio para ganhar dinheiro. Outros querem visibilidade. É comum ouvir que alguém tem mais de 1.000 ou 2.000 amigos nas redes sociais.
colegas da escola, amigos de infância, a galera do trabalho. Adicionar também significa que se tem mais poder, que se tem mais troca, que se tem mais relações, que se tem mais informações. Mas é muito difícil dizer que no meio de tantas pessoas adicionadas, todos são seus amigos íntimos. Muitas vezes porque alguém me adiciona, que me conhece, e aí eu não tenho coragem de recusar a pessoa e depois você vai encontrar com ela de novo, aí é complicado. Tem muitos conhecidos, só colegas, mas poucos são os mais íntimos. O mundo real e o virtual estão cada vez mais interligados. Aqui dentro você compartilha fotos de momentos especiais, encontro com os colegas ou até faz desabafos sobre algo do seu cotidiano. Mas até que ponto isso pode atrapalhar a sua vida fora desse ambiente virtual? As redes sociais podem, por exemplo, interferir em casos levados à justiça. Você ter um colega de trabalho como amigo no Facebook pode te impedir de indicá-lo como testemunha em um processo? De acordo com o artigo 829 da Consolidação das Leis do Trabalho, parente até o 3º grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes não pode ser qualificado como testemunha em processo. O depoimento só valerá como simples informação. Como a gente faz do trabalho quase a nossa segunda casa, né, que todo mundo passa muito tempo dentro do trabalho, as pessoas acabam convivendo mesmo, mas não que exista essa relação de amizade íntima. Na verdade, é um coleguismo. Casos envolvendo o impedimento de testemunhas que são amigas em rede social acontecem com certa frequência na Justiça do Trabalho. Em um processo julgado pela juíza Rosarita Caron, um advogado apresentou uma foto postada no Facebook da autora da ação com a filha da testemunha. Mas, para a magistrada, a relação de amizade em uma rede social é relativa. Às vezes tem alguma foto que ela tira com a pessoa e posta no Facebook. Isso quer dizer que elas são íntimas? Não, não quer dizer que elas são íntimas. Às vezes você tira foto com a pessoa, essa pessoa posta no Facebook. Mas isso não quer dizer que você tem intimidade com ela. Às vezes você está passando, você tira foto perto de uma pessoa que às vezes você nem conhece, né, de verdade, assim. Às vezes vocês frequentam os mesmos lugares diversas vezes. Outro caso foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. Uma empresa de roupas apresentou fotos de uma trabalhadora em uma praia com uma testemunha e alegou que existia amizade íntima entre elas. Mas, no caso, o regional entendeu que apenas uma foto em uma rede social não demonstra juridicamente a intimidade. Já no TST, diversos pedidos de afastamento de testemunha já foram analisados. Neste ano, a 5ª turma analisou o pedido de validade do depoimento de uma testemunha indicada por um auxiliar de costura. A empresa alegou que a testemunha não poderia ser ouvida porque elas eram amigas no Facebook. O relator do caso foi o ministro Emanuel Pereira, atual vice-presidente do TST. Para o ministro, a troca esporádica de mensagens nas redes sociais não configura, por si só, amizade íntima. Eu participei na 5ª turma como presidente várias vezes, eu absolvia e aceitava pessoas com amizade em redes sociais servir de testemunha. Muitas vezes o regional não considera uma testemunha isenta. Eu sempre considerei, porque eu não vejo como exista intimidade entre duas pessoas que nem se conhecem. E no próximo bloco, Semana Nacional da Aprendizagem mobiliza a Justiça do Trabalho em todo o país. A Justiça do Trabalho, em parceria com outros órgãos, realizou a primeira Semana Nacional de Aprendizagem. Durante 5 dias, foram promovidas ações de conscientização pelo país para mobilizar empregadores no sentido de cumprir a lei da aprendizagem. A coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, ministra Kátia Magalhães Arruda, participou pessoalmente de audiências públicas nos TRTs da 7ª e 10ª região. No Ceará, a ministra reafirmou a importância da contratação de jovens aprendizes para a qualificação da mão de obra no Brasil.
Empresários, procuradores, magistrados e dirigentes de entidades ligadas à rede de proteção à criança no estado também participaram do evento. Já em Brasília, no TRT da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, a ministra reforçou que a aprendizagem é importante para romper o ciclo vicioso de pobreza em famílias com integrantes que deixam os estudos para trabalhar. Já a ministra Maria de Assis Calcin participou do seminário sobre boas práticas no combate ao trabalho infantil, promovido pelo TRT da 15ª Região em Campinas. A ministra defendeu a aprendizagem como um caminho legal para jovens em situação de carência, pois passam a ter renda e preparação para o mercado de trabalho sem deixar de estudar. Há o aspecto social de você estar introduzindo o jovem no mercado de trabalho, mas há também a contrapartida para essas empresas que têm uma oportunidade, que eu digo que é uma oportunidade de ouro, de estarem qualificando e formando esses jovens para futuramente estarem a pleno vapor prestando serviço para essas empresas. A lei da aprendizagem determina que as empresas de médio e de grande porte contratem um número de aprendizes equivalente ao mínimo de 5% e um máximo de 15% dos trabalhadores existentes, cujas funções demandem formação profissional. Com a aprendizagem, nós podemos combater também a exploração, porque a aprendizagem verdadeira ela não dispensa a educação. Pelo contrário, quem não concluiu o ensino médio ainda, para ser aprendiz, precisa frequentar a escola. 22 tribunais regionais do trabalho participaram da Semana Nacional da Aprendizagem, além do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Em todo o país foram realizadas audiências públicas, exposições, debates, seminários e palestras. Diversas empresas foram notificadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social a apresentarem documentos que comprovem o cumprimento da cota legal de aprendizes. A Semana Nacional da Aprendizagem superou as mais otimistas expectativas. O Ministério do Trabalho fez o levantamento de empresas que têm potencial para realizar a aprendizagem, mas ainda não estão cumprindo as cotas. O Ministério Público do Trabalho fez convites ou convocações e a Justiça do Trabalho participou disso tudo como alguém que veio para orientar os empresários, os trabalhadores, para conscientizar sobre a importância de cumprimento da cota. Os gestores nacionais do programa avaliaram a semana como um sucesso em todas as regiões brasileiras. E as ações não param por aí. Quem quiser acompanhar o trabalho do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de estímulo à aprendizagem da Justiça do Trabalho, pode acessar o hot site do programa ou o Instagram. A Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista se reuniu no TST para definir novas medidas para acelerar a conclusão dos processos. Veja como foi o encontro. A reunião da Comissão de Efetividade da Execução Trabalhista foi aberta pelo presidente do TST e do CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho. Ele destacou que para tornar a execução trabalhista mais eficiente, é preciso identificar os pontos de convergência e traçar metas a fim de enfrentar as dificuldades atuais na justiça trabalhista, principalmente com corte no orçamento. Por isso, pediu o empenho dos gestores nacionais e regionais. Acho que essa a filosofia, essa é a tônica de uma reunião como essa, para encontrar meios para atingir fins. Os fins nós todos concordamos, os meios podemos ter as nossas divergências, mas vamos buscando consensos, vamos buscando convergências. E uma reunião nacional dessas é para justamente levantar os problemas e conseguir encontrar pontos de convergência e pontos de consenso. Cada representante regional também falou sobre a atuação dos núcleos de pesquisa patrimonial criados para intensificar a penhora de bens de devedores trabalhistas. Um dos objetivos da reunião de hoje é apurar qual é a efetiva situação de cada um dos tribunais regionais, tentar entender como cada um deles trabalha a questão do núcleo de pesquisa patrimonial e também verificar de qual maneira eles têm obtido resultados. Dessa forma, a gente consegue encontrar um
um padrão que seja o que traz o melhor número de resultados, lógico, respeitadas as especificidades de cada região do Brasil e de cada tribunal regional, para a partir disso a gente traçar um plano de ação que possa trazer aquilo que é o mais importante para nós, a pacificação social e a entrega da prestação jurisdicional para o jurisdicionado. As ações para acelerar a execução trabalhista em 2016 vão ser coordenadas pelo ministro Cláudio Brandão. Compartilhar iniciativas positivas que os tribunais eventualmente já possuem, que têm dado bons resultados, disseminar essas boas práticas em relação aos outros tribunais, tentar fazer com que se consiga estruturar essas comissões, esses comitês, essas centrais de execução, para que a execução, que ainda é o nosso maior gargalo no processo do trabalho, tenha efetividade, isto é, a sentença seja de fato cumprida. E tem novidade no ar. O programa Sessão TST, que traz um resumo com os principais momentos das sessões de julgamento do TST, está de cara nova. E sobre o assunto eu vou conversar com o chefe de redação da TV do TST, Paulo Mondego. Olá, Paulo. O que mudou no Sessão TST? Oi, Ana Amélia, é isso mesmo, estamos de cara nova. O programa Sessão TST conta com uma nova identidade visual. No mês em que se comemora o Dia do Trabalho, o programa Sessão TST reestreia com vinheta e cenário novos. A ideia é trazer mais dinamismo e modernidade ao programa que vai ao ar na TV Justiça aos domingos, à 1h da manhã. O Sessão TST mostra os julgamentos mais importantes da Corte Superior Trabalhista na íntegra. Assim é possível acompanhar os debates dos ministros, cujas decisões servem de parâmetro para todo o Judiciário do Trabalho. E Ana, o Sessão TST também está disponível em nosso canal no YouTube. Basta acessar youtube.com/TSTJus. É com você, Ana. Tá certo, Paulo. Muito obrigada. Bom, e esta edição do Revista TST termina aqui. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!